Bom dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. A gente não vai aqui fazer não vamos aprofundar o assunto, claro que não, é só uma ideia sobre a Trindade aqui, tá? Certinho? Então hoje nós vamos falar sobre Trindade, né? É uma doutrina cristã e também tem um ensino não trinitário, né? Que negam, né, a existência da Trindade. Vamos dar uma palavra aqui, não vamos aprofundar o assunto, só mostrar que existem esses ensinos não trinitários e mostrar, né, um argumento aqui que bíblico, né, que aponta para o ensino da Trindade, tá bom? É um assunto um pouco diferente, mas é um assunto que encontramos, né, aqui nos meus devocionais, tá bom? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais um dia. Deus tem sido tão bondoso conosco, tem nos agraciado tanto. Então devemos honrá-lo e glorificá-lo e agradecer pelo que Deus tem feito na vida da gente, né? Sábado, eu pude fazer 15 anos de ministério pastoral lá na primeira igreja batista em São João do Paraíso e foi uma benção, muito bom, foi muito bonito, muito legal ver os irmãos lá festejando junto conosco, né? Esses 15 anos de ministério na primeira igreja batista de São João do Paraíso, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez, é muito bom. Deus, muito obrigado, estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Eu quero agradecer a Ti por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Quero Te agradecer pela igreja, pela primeira igreja batista de São João do Paraíso, pelos irmãos, pelas irmãs, pelo tempo que a gente tem estado com eles. E eu sei que Tu realmente nos conduziste para trabalhar lá, para estar junto com os irmãos ali, com aquela comunidade. E Tu tens abençoado muito a comunidade ali. Muito obrigado. Em nome de Cristo, nós queremos colocar em Tuas mãos nesse momento a vida de cada irmão, de cada irmã que está, ou amigo que está chegando para assistir essa live, aqueles que chegarão, que virão depois, que sejam abençoados por Ti em nome de Jesus. Muito obrigado a Deus, obrigado realmente por tudo. Nos dê a Tua iluminação, a Tua direção neste momento, quando iremos tecer alguns comentários sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos, colocamos diante de Ti, ó Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, é isso daí. Hoje a gente vai falar sobre Trindade e o ensino milenar não trinitário, né? Não trinitário é o ensino que, pelo nome já indica, né, que são doutrinas que vão de encontro, né, a Trindade, né, certo? Então é isso aí. Irmão Carlos aí, bom dia. Gabriel Dias, bom dia. Rosângela, bom dia. Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus, né? Alegria aí estar aqui e poder já ver os irmãos aí também acordados, firmes nesta manhã, tá? Bom, o texto que a gente vai usar é o texto de Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Eu só quero dizer mais uma vez que a ideia aqui desse comentário sobre a Trindade não é aprofundar o assunto, porque não daria para fazer isso aqui, né, em tão pouco tempo. A ideia não é essa.
A ideia é só mostrar que o ensino não trinitário, ou seja, o ensino contra a Trindade, né? Ele já existe há milênios, não é agora, né? Ele não surgiu agora, como alguns pensam, né? Ele surgiu há milênios, né? Que o pessoal vem ensinando, né? Para nós, os cristãos bíblicos, né? Digamos assim, protestantes, né? Vamos dizer assim também, evangélicos, né? É uma heresia. Por quê? Porque esse ensino não trinitário, ou seja, que vai de encontro ao ensino, à doutrina da Trindade, é um ensino chamado unicista, que acredita que Deus é uma única pessoa, né? Não são como nós, os cristãos protestantes, evangélicos, tal, acreditamos, né? Que Deus é uma trindade, né? São três pessoas em um único Deus, certo? E aí eu tenho a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o ensino não trinitário, ele não vê assim, ele vê uma única pessoa, tá? Que é a pessoa de Deus, né? De Deus, uma única pessoa, né? Então, não para o ensino trinitário, não trinitário, não existe, por exemplo, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Existe apenas Deus, né? Uma única pessoa, tá? Esse é o ensino não trinitário, tá? Como nós já colocamos, que vai contra a Trindade. Então, e a gente mostra aqui no devocional, e aí eu vou agora lendo e acompanhando o que eu escrevi aqui, a Trindade e o ensino não trinitário. Negar a Trindade não é coisa de nossos dias, quer dizer, existe há muito tempo, visto que há milênios existem grupos religiosos que negam tal doutrina bíblica. Por exemplo, o judaísmo nega a Trindade, o islamismo nega a Trindade. O judaísmo a gente entende claramente porque realmente, você pensa bem, se nós analisarmos por que Jesus foi rejeitado como filho de Deus, né? Justamente porque isso não tinha cabimento para um judeu entender Jesus como filho de Deus, né? Ou Deus Filho, né? Isso não tinha cabimento. Então eles rejeitaram veementemente a questão da Trindade, sempre rejeitaram. É claro que muitos judeus foram se convertendo e hoje nós temos muitos judeus cristãos de fato que creem na Trindade, né? Mas no contexto geral, o judaísmo, né? Como religião, claro, ele não crê em hipótese alguma na Trindade cristã, como nós ensinamos, tá? Então, é uma coisa que a gente está pontuando aqui, essa primeira coisa. Outra, a questão desse movimento, aí tem outra parte aqui que eu coloquei, houve movimentos unicistas por quê? Porque única pessoa, né? No caso, a divindade ou Deus, uma única pessoa. Esses movimentos unicistas, considerados por nós, como eu já disse, heréticos, chamados cristãos, que tiveram origem entre os séculos IV, II e IV, tá? Segundo da nossa era, né? E IV, né? Ou seja, depois de Cristo. Como o modalismo, e o aducionismo e o arianismo, que, dentre outros ensinos, defendia a teoria que Cristo foi criado, ou seja, o Filho de Deus nada mais é para eles do que uma criatura. Então, esse ensino aí, não trinitário, e aí eu tenho aqui, claro, eu não vou aprofundar nessas questões, mas são o modalismo,
o adocionismo e o arianismo, né? Eles ensinam basicamente isso. Jesus é uma criatura, né? Sobre o modalismo, eu coloquei aqui alguma coisinha, ou o modalismo ou o saberianismo considera que Deus seja uma pessoa unicista, né? Uma pessoa, né? Manifestando-se e operando em diferentes modos, por isso modalismo, tá? Então, no modo do Pai, no modo do Filho e no modo do Espírito Santo. O proponente dessa teoria, dessa ideia, foi Sabério. Olha bem, modalismo, então, está dentro desse movimento, né? Nessa crença não trinitária, ou seja, contra a Trindade. E eles, então, eles vão dizer o quê? Que Deus, ele se apresenta em três modos distintos, né? Por exemplo, não são três pessoas, como nós, os cristãos, protestantes, evangélicos, acreditamos. Uma única pessoa, e ele se apresenta no modo, às vezes, do Pai, às vezes do Filho e às vezes do Espírito Santo. É uma pessoa que tem três faces, tá? Seria basicamente isso, ou se apresenta em três faces, num tempo como Pai, num tempo como Filho, num tempo como Espírito Santo. Esse é o ensino do modalismo, que vai, claro, para nós, tremendamente contra as Escrituras Sagradas. O ensino bíblico, ainda que na Bíblia não tenha a palavra Trindade, mas a exposição de textos e analisando contextos mostra claramente que o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. E são três pessoas. Por exemplo, existem doutrinas, correntes, religiões que ensinam que o Espírito Santo não é Deus. É incrível, né? Mas existe. Existem até Bíblias de alguns religiosos que eles mudam o termo lá no texto original, porque o texto original do hebraico, por exemplo, tem lá Espírito, coloca lá, muda para algo que não tem sentido no hebraico, que é uma força ativa, tá? Então o Espírito Santo, para essas pessoas, é uma força ativa, é como se fosse um motor, né? Mas não é uma pessoa que pensa, né? Claro, uma pessoa tem que pensar, né? Não tem sentido uma pessoa não pensar. Então não é uma pessoa que tem esses atributos de pensar, de ter sentimentos, etc, que toda pessoa tem, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fala, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, tá? A Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo tem atributos de uma pessoa, e claro, uma pessoa divina. É claro, a gente não vai aprofundar sobre isso aqui. Com relação ao Filho de Deus, a Bíblia dá a entender claramente que o capítulo 1 do verso 1 lá de João, do Evangelho, vai dizer lá, creio suficientemente para aqueles que realmente leem o texto do jeito que ele o é, né? Diz lá que o Filho é Deus, né? O filho estava com Deus. João, eu vou fazer a leiturazinha aqui desse versículo, que diz claramente a divindade do Filho, mostra claramente a divindade do Filho, tá? Diz assim, no princípio era o Verbo, que é a palavra, né? E o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então está muito claro aqui, o Verbo Cristo Jesus estava e era, tá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Cristo. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez, tá? Entende? Aqui trata Cristo como Deus, os termos aqui bem claros, né? E é isso daí que muitos não compreendem, o que a Bíblia parece dizer
claramente, né? É só entendê-la, né? Jesus, tanto é que Jesus, você vê que nunca Jesus rejeitou ser adorado, jamais, porque ele é Deus. A Bíblia diz que só Deus pode ser adorado. O próprio Cristo ensinou isso, e toda a Bíblia ensina isso. Você nota que Cristo, ele foi adorado muitas vezes aqui, né, por pessoas claramente que se prostraram diante dele, que o adoraram, e ele nunca rejeitou a adoração dessas pessoas, porque ele é Deus, né? A gente nota, por exemplo, que Pedro, por exemplo, quando Pedro foi, quiseram adorar, por exemplo, Cornélio, lá no capítulo 10, mais ou menos de Atos, quis adorar Pedro rejeitou, porque Pedro não é Deus, né? Só Deus pode ser adorado. Quando o anjo, lá em Apocalipse, lá no capítulo 20, acho que 20, por ali em Apocalipse, mais no final do Apocalipse, quando o anjo quando João quis adorar o anjo, né, também o anjo disse para ele, não faças tal coisa, rejeitou também a adoração. Por quê? Porque o anjo não é Deus, o anjo é uma criatura. Então todos os seres humanos não podem ser adorados, nenhum ser humano pode ser adorado, jamais, porque ser humano não, é uma criatura. Agora Deus não, Deus é adorado. Por isso que Jesus, ao viver entre nós, como o Emanuel, Deus conosco, como o termo mesmo Emanuel diz, lá no capítulo 1 de Mateus, como Emanuel, Deus conosco, ele foi adorado, né? Foi adorado, né? Tantas e tantas vezes, tratado como Deus, porque ele é Deus, né? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora, são três deuses? Não, realmente é um único Deus em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Isso contraria o ensino do modalismo, porque o modalismo diz que existe uma única pessoa que se manifesta em três modos, né? No momento no modo do Pai, no outro momento no modo do Filho e no outro momento no modo do Espírito Santo, tá? Mas uma única pessoa. Isso realmente não procede, não é bíblico. Por quê? Porque nós temos distintamente três pessoas sendo postas, colocadas doutrinariamente pelos apóstolos no Novo Testamento, tá? A outra doutrina que tem ligada a essa é o adocionismo, né? Entende que Deus é um ser superior a tudo e completamente indivisível, defendendo a ideia de que o Filho não foi coeterno com o Pai, mas que foi revestido de Deus, ou seja, adotado para os seus planos. Deus adotou, no caso, o Filho, né? O Filho não é coeterno, ou seja, o Filho não é eterno, o Filho não é Deus, né? É uma criatura. Quer dizer, são ensinos que realmente contraria, assim também como o arianismo vai na mesma linha e tal. Bom, é isso daí. O que nós estamos colocando claramente é que o ensino não trinitário, o ensino contra a Trindade, ele existe, né? E bem formalizado a partir do segundo século depois de Cristo, tá? Dos movimentos religiosos modernos, especialmente a partir do século XIX, temos vários chamados cristãos não trinitários, ou seja, contra a Trindade, que negam a Trindade, né? Dentre alguns, o espiritismo kardecista, as testemunhas de Jeová, os chamados mormons, etc., negam a Trindade, tá? E outras igrejas e outros ensinos aí também, tá? Os ensinos da Igreja de Cristo vêm dos ensinos, claro, de Cristo, né? Dos ensinos dos apóstolos, e não de qualquer religião posterior ou pensador cristão com ideias pagãs, tá? Lá, por exemplo, a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, verso 42, assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, né?
e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos estão expostas, é claro, lógico, né? Nos textos do Novo Testamento. Então, nós vamos nos ater ao Novo Testamento para termos essa doutrina, né? E é claro, o Novo Testamento, ele está ligado intimamente ao Antigo Testamento, porque para entender o Novo Testamento, eu preciso entender o Antigo Testamento, tá? Mas, e aí no Novo Testamento nós temos a manifestação clara e inequívoca da Igreja de Cristo, né? E claro, também nós temos a Trindade expostas, ainda que a palavra Trindade não apareça no texto, tá? No texto do Novo Testamento. Tá? Como eu disse, a intenção aqui não é aprofundar o assunto em relação à doutrina, é apenas informar algumas coisas que acho que são relevantes, tá bom? Ninguém é obrigado a crer na doutrina da Trindade, mas não deve negar a história milenar do ensino não trinitário. Como percebido, esse tipo de ensinamento é historicamente bem antigo. Para aqueles que acreditam na Trindade como eu, e como os cristãos realmente protestantes, evangélicos, bíblicos, né? Aí vai a minha saudação, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Está vendo como aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Agora vem um outro verso para a gente terminar aqui. Mateus 28:19 diz, né, aquela muito conhecido, né, memorável, né, notável, esse verso aqui, né, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um único Deus em três pessoas divinas, tá? Distintas e divinas, tá? Essa é a Trindade, tá bom? Isso é bíblico, né? Claramente bíblico. Bom, meus amados, é isso daí. A ideia desse devocional foi um pouco assim complicadinha e eu tentei aqui ser um pouco didático e tal, mas é complicado mesmo já o assunto em si. Mas eu acho que deu para esclarecer um pouquinho para alguns, tá bom, meus amados? Bom, vamos orar ao Senhor neste momento. Eu agradeço aí a presença do pessoal que está conosco, irmã Luzia, Giselda, o Apos também chegou por aí, Rosângela, Inácio, Gabriel Dias, já falei, né, o irmão Carlos, e a irmã Maria Helena, né, Rodrigues. Deus abençoe em nome de Jesus. E tantos outros que naturalmente às vezes estão vendo, mas não aparecem também, e tantos outros que vão ver depois, se assim Deus permitir. Eu tenho um canal, depois eu vou colocar o canal aí, se vocês quiserem, vão lá e se inscrevam no meu canal, tá bom? Vamos orar a Deus e agradecer a Deus. Quem quiser compartilhar, claro, pode compartilhar, até porque é um ensino interessante bíblico, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em Tua presença nesta manhã. Nós louvamos o Teu nome. Mais uma vez quero Te agradecer, ó Deus, pelos 15 anos na primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, Senhor. Abençoe os Teus servos e servas que têm me acompanhado esse tempo todo lá, que têm ajudado, que têm realmente chegado junto, ó Deus, em relação ao ministério. Em nome de Cristo, muito obrigado. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso Brasil, o nosso querido Brasil, as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoe cada vida, cada lar, cada casa, cada pessoa que ora agora, que clama e que pede por ajuda, que sejam atendidas essas pessoas, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã. Grande abraço aí. Fique com Deus, tá? Caso desejar, compartilhe, e Deus abençoe a todos em nome de Cristo.